Muito bem, nós estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário bíblico para você no livro do profeta Jeremias. O livro do profeta Jeremias foi escrito em forma de prosa, de poesia, faz muitas metáforas, muitas imagens e é muito interessante ler esse livro. É um livro belo, um livro profético que menciona o porquê Jerusalém, Judá, é destruída e acaba indo a cativeiro. Ele foi o último profeta, pelo menos profetizando na terra, e presenciou, seus olhos testemunharam a destruição da cidade, o incêndio do templo. Ele também escreveu o próximo livro, que é o 25º do nosso Antigo Testamento, que é o livro de Lamentações, um livro escrito em forma poética de prosa, lamentando a destruição da cidade. Jeremias, dos 17 profetas, ele é o maior de todos eles, possui 52 capítulos, um pouco menos que Isaías, mas tem mais versos, 1364 versos. É o terceiro livro maior da Bíblia, só perde para os Salmos e Gênesis. E aí nós temos o livro do profeta Jeremias. Jeremias foi um profeta corajoso, sua mensagem caiu em ouvidos surdos. Ele chorou muitas vezes, como nós vimos no capítulo de número 20, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, e até o homem que anunciou que ele havia nascido se sentiu solitário, não lhe foi permitido casar. Jeremias foi um profeta que lutou contra tudo e contra todos, contra reis, sacerdotes, os falsos profetas. Foi um profeta de coragem. Se não fosse a força do Senhor, na vida dele ele teria desistido. Jeremias se assemelha muito com Jesus, a rejeição que ele sofre, da mesma forma que Jesus sofreu a rejeição do povo de Israel. Capítulo agora de número 23 é o sermão que ele fala dos pastores. Os pastores eram os líderes do povo. Ele diz, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas no meu pasto, diz o Senhor. Claro que também serve para pastores atuais essa mensagem, mas a mensagem se referia aos pastores da época, vai também falar contra os falsos profetas no capítulo 23, e no 24 nós vamos ver os 2 cestos de figo. Nós chamamos o capítulo 23 o sermão dos pastores. Infelizmente, o novo rei e seus conselheiros espirituais, Zedequias, não fizeram caso dos avisos de Jeremias. Eles se tornaram iguais a pastores que não se preocupam com o bem-estar do rebanho. Como resultado, Deus diz que o rebanho seria espalhado pelo mundo até o tempo em que o verdadeiro pastor, e aqui aponta para os falsos pastores, e o verdadeiro que viria, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o verdadeiro pastor que as reunisse novamente as suas ovelhas que andavam dispersa. Esse rei pastor seria também da linhagem de Davi e seria chamado, de acordo com Jeremias, capítulo 23, versos 5 e 6, Senhor, justiça nossa. Esse pastor seria o renovo de Davi. A escolha desse título serviu como lembrança específica a Zedequias sobre sua falha como pastor do povo de Deus, pois seu nome tinha quase o mesmo sentido. Zedequias significa Senhor é minha justiça. Os sacerdotes e profetas também eram culpados de levar o povo ao pecado. Jeremias se queixa, o meu coração está quebrantado. Jeremias sentia pelo seu povo, chorava, por isso foi chamado profeta chorão. Até mesmo dentro do próprio templo, Jeremias derramou lágrimas e lamentou. Esses homens viviam em pecado,
enquanto que hipocritamente se diziam servos de Deus, cometiam adultérios, andavam com falsidade, com engano. De alguma forma, esses homens tinham se convencido a si mesmo que Deus estava muito distante e não poderia ver seu pecado. Deus respondeu a essa ideia estúpida deles, dizendo, Jeremias 23, 24, ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Então, vamos para Jeremias, capítulo de número 23. Ai dos pastores, aqui os pastores é tanto os reis, como sacerdotes e profetas, os líderes do povo, que destrói e dispersa as ovelhas do meu pasto. O povo era visto como ovelhas do pasto de Deus, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade de vossas ações, diz o Senhor. Eles afugentaram, eles espantaram, eles não visitaram. Certamente a mensagem também serve para os pastores atuais, que não cuidam de ovelhas, que não visitam a fraca, que não fortalece aquela que está enfraquecida. Certamente a mensagem serve, não é? Mas o verdadeiro pastor é o próprio Senhor Jesus. Todos os pastores humanos certamente são falhos, precisam também serem pastoreados, não é? Então o Senhor é o grande pastor das ovelhas. E aqui mostra isso, o Senhor falando, Jeremias 23, 3, eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas. Jesus conta também uma parábola em Lucas 15, do pastor que vai atrás da ovelha perdida. Jesus em João capítulo 10 diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, de todas as terras para onde estiver afugentado. João 12 diz que ele também recolheria todas as ovelhas dispersas num só corpo, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Essa passagem do pastor juntando as ovelhas, nós vemos muito no Novo Testamento. Em Mateus 10 também, quando Jesus enviou os 12, ele diz, não ide senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, essa mensagem do pastor das ovelhas muito aparece na Bíblia. Também o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E levantarei sobre elas, levantarei sobre as minhas ovelhas, pastores que apacentam. Efésios 4:11 diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas quem cuida do rebanho é o pastor. Levantarei pastores que apacentam e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Quando existem pastores que tomam conta do povo, o Senhor então, o que o Senhor faz? O Senhor cuida das suas ovelhas, usa esses pastores. E aqui a promessa do renovo desse pastor que virá, que o Senhor, que é justiça nossa, diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo. O renovo era renascer, não é das descendências de Davi. Um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. E nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e será o seu nome que nomearão o Senhor justiça nossa. Aqui existe algo também a Zedequias, que significa o seu nome, Senhor é a minha justiça, Senhor justiça nossa. O Senhor é a nossa justiça em sua natureza, o Senhor é a justiça do seu povo.
O Senhor também é justo nas suas providências. O Senhor também é justo em seus caminhos. O Senhor está acima de tudo. O seu nome é justiça nossa e em seu reino. Então, o Senhor, justiça nossa. Que promessa maravilhosa. Verso 7. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe geração da casa de Israel da terra do norte. Não só fez subir da terra do Egito, mas aqueles que ele fez subir da terra do Egito, acabou indo ao cativeiro. Então agora eles iam dizer: vive o Senhor que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte, de volta do exílio para a terra, e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Jerusalém, Israel, volta a ser a nação. Deus irá tornar a congregar todo o povo, ali o seu povo. Agora, Jeremias 23, 9, vai a profecia contra os falsos profetas. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Olha, Jeremias descrevendo o seu estado. Ele se sentia como um homem ébrio, embriagado, vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Jeremias revela que não é só proclamar a palavra do Senhor, mas a palavra da sua santidade. Os profetas haviam se contaminado, se manchado, e depois queriam falar em nome do Senhor, porque a terra está cheia de adúlteros, geração de adúlteros. Jesus também disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Os profetas, os sacerdotes, tinham adulterado, não só adulterado a palavra do Senhor, mas adulterado o culto ao Senhor, e quem sabe até cometiam adultério com as mulheres de Israel, porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição. E os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Os profetas talvez sentiam Deus distante e aí falaram: nós vamos pecar mesmo, não é? Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. O profeta havia se contaminado, o sacerdote estava contaminado. Até a minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Eles que moravam ali na casa do Senhor, os sacerdotes, acabavam introduzindo até mulheres das filhas de Israel em suas câmeras, contaminaram, mancharam a casa do Senhor. Porquanto o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal, o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. O Senhor ia vingar e limpar a sua casa. Nos profetas de Samaria, e aqui lembra Israel agora, nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura, profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Lembrando o reino do norte, que já havia sido destruído, e os profetas de Samaria, que profetizavam em nome de Baal, que fizeram errar o povo de Israel. Mas agora, verso 14, os profetas de Jerusalém, vejam uma coisa horrenda. Vamos ver a coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade, e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade.
Esses profetas deixavam o povo no pecado, cometiam eles mesmos adultério, ainda davam mais força à mão dos malfeitores para que não se converta sua maldade. Em vez de profetizar a santidade, a mudança de vida, não, eles profetizavam paz, segurança para esses malfeitores, para não se converterem. Eles têm de se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Quem sabe a menção aqui a Sodoma e Gomorra, que era uma cidade onde havia a prática do homossexualismo, quem sabe havia até profetas e sacerdotes que praticavam a mesma coisa que se fazia em Sodoma e Gomorra. Por isso, a coisa era tão horrenda, capítulo 23, 14, que havia sacerdotes homossexuais e, quem sabe, profetas também, como Sodoma e Gomorra, como os moradores dela, como Gomorra. Praticava adultério, praticava às vezes sexo entre eles, não é? Que coisa horrenda! Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhe darei de comer a losna, não é? A losna era lesma, era coisa, esterco, eles iam comer, eis que darei de lhe comer a losna, coisa amarga. Eles farei beber águas de fel, iriam beber águas amargas, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. A menção dos profetas de Samaria, do Reino do Norte, é uma menção para comparar os profetas de Jerusalém, que ainda fizeram pior que os profetas de Samaria, do Reino do Norte. Diz que dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas entre vós, que profetizam e ensinam vaidades. Tudo que eles profetizavam, ensinavam era vaidade. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. É como muito profeta que às vezes estou vendo o anjo, estou vendo aquela visão do coração deles, não estão vendo coisa nenhuma. Mentira, engano e falsidade. Falam da visão, vivem em seus próprios pecados. Falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz sereis, e qualquer que anda segundo o propósito do seu coração disse, não virá mal sobre vós. Está vendo? Esses profetas não pregavam arrependimento, não pregavam mudança de vida, só queria profetizar a bênção para o povo, prosperidade, não mudança de vida. Continua aí no seu pecado, na sua maldade, que Deus vai te abençoar. Eram os falsos profetas, a qualidade deles. Graças a Deus que era só naquele tempo, né? Hoje não tem mais isso. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu isso, e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu. Nós temos que estar atento à palavra de Deus. A maior profecia está na Bíblia. Mas as pessoas que não querem atentar à Bíblia, correm atrás de profeta, porque não querem ouvir a palavra do Senhor, não querem atentar, olha, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu, e ouviu a sua palavra. Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Quem é que teve? Que eles querem ouvir profecias. Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá sobre a cabeça dos ímpios. Esses profetas ímpios que praticavam a impiedade e ainda levavam o povo a pecar. Não tem coisa pior, porque além de ser pecador, ainda leva os outros a pecar. Será penosa, cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpre os pensamentos do seu coração. No fim dos dias, entendereis isso claramente. Há coisas que a gente vai entender nos fins dos dias.
Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Deus não os enviou, eles que saíram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Ou profetas mentirosos, não é? Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao povo. Se eles estivessem, eles atentariam para a palavra de Deus e os fariam voltar do seu mau caminho e da maldade de suas ações. O que Deus queria era uma conversão, o abandono do pecado, não profecias que profetizavam paz, esperança para um povo impenitente. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Será que eu não vejo as coisas, não é? Verso 24, ele vai dizer, esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Quem é que pode se esconder dos olhos do Altíssimo? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas. Deus ouvia o que eles diziam, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Tem gente que está preocupado com o sonho. Tem gente que preocupa mais com o sonho que ele teve à noite do que em ouvir a palavra de Deus. Sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas de engano do seu coração? Profetas que profetizam mentira. Profetizava, nada sucedia, não profetizava mudança de vida, só mentiras, só engano o coração, só estava preocupado com os sonhos deles. Sonhei, em vez de atentar à palavra do Senhor, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro. Olha só, a conversa daqueles profetas, essa noite tive um sonho, sonha esse, mas em vez de atentar para a palavra do Senhor, assim como seus pais se esqueceram do meu nome, por causa de Baal, profetas de Baal, não é? O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tenha palha com trigo, diz o Senhor. Esses profetas eram palha, como Jesus também usou a expressão do joio e do trigo. Palha, o que tem a palha com trigo, diz o Senhor? Não é a minha palavra, olha só, a maior profecia, amado, está na palavra de Deus. Deus, esse livro, levou 1.600 anos para ser composto. Ele é a palavra de Deus. E olha o que Deus diz da sua palavra, Jeremias 23, 29. Guarda aí no teu coração. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Eita, palavra poderosa que quebra rochas. É como um martelo que esmiuça na penha. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, roubavam a palavra de Deus, diziam que Deus falou quando Deus não falou, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Que ele disse coisa nenhuma, ele não falou isso. Estão falando da vaidade do seu coração. Ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Tive um sonho mentiroso, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo. O sonho deles é, vai ter paz, vai ter segurança, com as suas mentiras, profetas mentirosos, e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a esse povo, diz o Senhor. Outra coisa que a gente tem que ver, qual é o proveito que um profeta está trazendo. Os profetas atuais que aparecem aí, o único proveito deles é o bolso deles, que eles não vêm se não tiver uma oferta boa, não vêm se a igreja for pequena.
Quer dizer, o proveito é o bolso deles, não o povo, não é? Quando, pois, se perguntar a esse povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo: qual é o peso do Senhor? Qual é o peso da palavra do Senhor? Então lhes direi: vós sois o peso, eu vos deixarei, diz o Senhor. E quando ao profeta e ao sacerdote e ao povo que me disser: peso do Senhor, eu castigarei o tal homem em sua casa. Esse era o peso da palavra de Deus. Assim direis, cada um ao seu companheiro, e cada um ao seu irmão: que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas nunca mais vos lembrarei do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Jesus falou isso: pelas tuas palavras será justificado e por elas será condenado. Mateus 12, 36. Olha o que esses profetas faziam. Vós torceis as palavras do Deus vivo. Ai, como o Senhor não vai ter por inocente aqueles que adulteram a sua palavra e torcem. Vós torceis a palavra do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, nosso Deus. Cuidado com esses que torcem a palavra de Deus. Não foi o que Satanás fez lá no Jardim do Éden? Deus disse: certamente morrereis. O que o diabo fez? Deu só uma torcidinha entre o certamente morrereis, colocou um não. Certamente não morrereis. Olha a torcidinha. Quase falou a palavra de Deus, mas o não fez a diferença toda. Vós torceis a palavra do Senhor. Assim dirás ao profeta: o que te respondeu o Senhor, o que falou o Senhor. Aqueles profetas: o que te respondeu o Senhor, o que falou o Senhor? Você vai dizer isso. Mas por que dizeis peso do Senhor? Assim diz o Senhor. Porque dizeis essa expressão, peso do Senhor, havendo eu vos ordenado, não direis peso do Senhor. O Senhor tinha decretado que eles não dissessem peso do Senhor, peso do Senhor. Por isso que também eu me esquecerei totalmente de vós. E a vós, e a cidade que vos dei a vós e a vossos filhos, tirarei da minha presença. Deus ia varrer aquela cidade como alguém varre a faxina, ia tirar tudo que não estava bem ali. E porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não serão esquecidos. Perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não serão esquecidos. É isso que vai acontecer com os profetas que falam em nome do Senhor, quando o Senhor não mandou eles falar. Eterno opróbrio, condenação eterna. Vamos agora, capítulo 24, o sermão dos figos. Figos, não é? O futuro do povo é revelado. Esse sermão é interessante. Fez-me ver o Senhor e vi 2 cestos de figos, não é? Esse cesto de figos agora, em vez de admitir suas culpas, os profetas e o povo caíram em suas próprias interpretações para explicar os exílios. O que eles diziam? Eles tentavam explicar que os que foram capturados eram judeus pecadores, ao passo que aqueles que ficaram nas cidades e estavam salvos era por causa das suas práticas religiosas, apesar de hipócritas, não é? Jeremias repreendeu duramente por essas ideias errôneas, expondo-lhe a visão que Deus lhe havia dado. Na visão, Jeremias viu 2 cestos de figo, um cheio de figos podres e outro com figos bons. Ele explicou que os figos estragados representavam o povo que havia sido poupado de ser levado ao cativo, enquanto que os figos bons representavam que tinha ido para o cativeiro e que estavam sendo levados ao arrependimento através de sofrimentos. A esse último grupo, Deus prometeu: dar-lhe-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltaram para mim de todo o coração. Num triste contraste que representa os figos podres
ainda tinha pela frente um sombrio futuro de destruição e de sofrimento, não é? É como às vezes tem gente que diz assim, os que estão morrendo aí pela pandemia estão em pecado, então Deus está levando, não é? E os que estão ficando vivos estão bem. Nem sempre. De repente Deus está recolhendo os bons e está deixando os vasos ruins, que não quebra fácil, vivo, não é? Para ver se ele se arrepende. Cuidado com as interpretações que se fazem, que são interpretações às vezes totalmente errôneas. De Jeremias vai mostrar isso, que nem sempre o que tinha sido levado cativo era os maus, mas sim os que ficaram. Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias. Agora no capítulo 24, claramente está falando do ano 597, antes de Cristo. Não é? Depois que o rei da Babilônia levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá. E olha aqui que ele levou a classe, que foram 10.000 que foram levados. E os carpinteiros, todos os carpinteiros, acabaram sendo levados para o cativeiro. Interessante, Jesus era filho de carpinteiro. Pois é, os carpinteiros lá voltaram-se para o Senhor de todo o coração. E os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém os trouxe a Babilônia. Vamos ver a visão que Jeremias tenha. Um cesto tinha figos muito bons, com os figos temporãos, figos ótimos, figos bem. Mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podia comer de maus que eram. Olha só a visão dos 2 cestos de figo. E disse-me o Senhor, que vês tu, Jeremias? E eu disse, figos. Os figos bons, muito bons, e os maus, muito mal. Interessante, quando é bom é muito bom, e quando é mal é muito mal mesmo. Que não se pode comer de maus que são. Os figos dessa visão representam os bons, claro, os judeus do cativeiro. Os figos bons representam os judeus que se mostraram piedosos. Existem 2 dimensões nessa visão, a histórica e a escatológica. A histórica diz respeito dos judeus que voltariam dos cativeiros. A escatológica diz respeito ao futuro distante de Israel e a plenitude de cumprimento dessa visão. A profecia que acompanha se dará no milênio. Olha só. Então, depois de ver esses figos, os muitos bons, os outros muitos maus, que não se pode comer de tão maus que são, então veio a minha palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a esses bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro. Note que os bons figos tinham sido levados em cativeiro, e que eu enviei desse lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Deus tirou os bons figos ali, deixou os podres ficarem. Porei os olhos sobre eles para o seu bem e os farei voltar a essa terra. Deus ia cuidar daqueles que foram e ainda por uma promessa que aqueles que foram iam gerar filhos e talvez até alguns já que iam ficar lá muitos anos iam voltar à terra. E edificá-los-ei e não os destruirei, e plantá-lo-eis e não os arrancarei. Esses seriam plantados. Por isso que foi Daniel, seus 3 amigos, nessa segunda leva, em 597, foram os bons. Ezequiel vai estar no meio deles. Ezequiel era um bom figo, não é? Agora o que ficou lá, ficou os maus, os muito maus, que nem sequer podia comer. Deus faz a promessa que esses voltariam à terra, que Deus ia edificá-los, que Deus não os destruiria, que Deus os plantaria e não os arrancaria. Esses seriam conservados. E dar-lhe-eis o coração para que me conheça. Aí é um coração novo para conhecer o Senhor,
porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo. Esses que foram ao cativeiro seriam o remanescente do Senhor. Os que ficaram para destruição. Ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converteram a mim de todo o coração. Jeremias 24:7, encontramos um princípio maravilhoso. Princípio da conversão. Deus não quer meia conversão, Deus não quer um arrependimento meio falso. Deus espera uma conversão de todo o coração. Quando a gente se converte de todo o coração, aí é uma conversão verdadeira. Porque tem gente que não é convertido, tem gente que é convencido. Não é? Se convenceu, Jesus é melhor, está convencido aí na igreja, mas não está convertido. Porque se converteram a mim de todo o seu coração. Aqueles figos que foram bons, que estavam no cativeiro, se converteram ao Senhor de todo o seu coração. E como os figos maus que não pode comer, os maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, aqui os figos maus, Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes e o resto de Jerusalém, tantos que ficaram nessa terra com os que habitam na terra do Egito. Até aqueles que fugiram lá para o Egito, Deus ia entregar. Eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, um provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. Esse figo mal, até aqueles que desceram ao Egito, e enviarei entre eles a espada e a fome e a peste. Esses figos maus estava reservado para eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que dei a ele e a seus pais. Deus ia acabar com eles, mas não ia acabar de uma vez. Ia acabar, olha, com espada, com fome, não é? Uma coisa é morrer de repente, outra coisa é ir morrendo às mínguas, com fome, com peste, sofrendo, para aprender, para ver se pelo menos se convertiam antes da morte, não é? E enviarei entre eles a espada, a fome, a peste, até que se consuma de sobre a terra que dei a ele e a seus pais. Com isso, concluímos o capítulo de número 24. 23 temos o sermão dos pastores. No 23 temos o sermão dos pastores. No 24 o sermão dos figos. Amém? Esse é o único canal do YouTube, comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Espero que você esteja aproveitando isso e que a bênção de Deus seja sobre você, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. O amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Deus vos abençoe. Amém e amém.